Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Michel Temer reúne ministros e lideranças do Congresso em São Paulo e propõe manter os gastos públicos limitados ao reajuste da inflação no ano que vem. E veja também nesta edição. Supremo decide que concursos públicos não podem barrar candidatos com tatuagem. As pessoas estão aceitando com mais tranquilidade um profissional que tem tatuagem. Os concursos públicos não podem mais eliminar candidatos por eles terem tatuagens. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Quem vê a advogada Cíntia trabalhando mal nota as 3 tatuagens que ela tem. A mais recente, feita há 5 meses. Acho que as pessoas estão aceitando com mais tranquilidade um profissional que tem tatuagem, não tem mais... Está diminuindo aquele estigma que tinha antigamente. O patrão reconhece que essa é uma tendência nas empresas, desde que sejam discretas. Talvez até inconscientemente, né, uma pessoa que tem uma tatuagem muito à mostra, uma coisa no rosto, uma coisa mais assim, realmente chama muita atenção, talvez isso iria impactar mesmo na decisão de contratar ou não essa pessoa, né? Seria uma hipocrisia falar que isso não passaria pela nossa cabeça. A Débora fez a primeira tatuagem ainda na faculdade e nunca se preocupou. Até teve uma época que eu quis concurso, eu até fiz cursinho para concurso já tendo as tatuagens. Eu nunca achei que eu fosse ser barrada por causa disso. Achava que era lenda, que era mito. Que se a pessoa é realmente competente, não é isso que vai influenciar. Mas não é bem assim. Um concurso para bombeiro em São Paulo barrava candidatos com tatuagem que não tivesse dimensões pequenas. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que essa semana considerou a restrição ilegal. Não possui por si qualquer amparo constitucional, na medida em que não cumpre imperiosa missão de auxiliar na aferição da capacidade de atuação do candidato no cumprimento do seu futuro ministério. Quebrar tabus sempre foi uma tarefa que coube às novas gerações. Mas se depender da opinião dos futuros gestores, a tatuagem vai continuar provocando polêmica. E não só na área jurídica ou nos concursos públicos. Dos jovens consultados pelo Núcleo Brasileiro de Estágios, 55% manifestaram algum tipo de restrição se tivessem que contratar um funcionário com tatuagem. Uma situação que a fotógrafa Olívia, com suas 19 tatuagens, conhece bem. Já rolou de eu arregaçar a manga sem querer, a pessoa fala: ai, você tem tatuagem? Sim, tenho, 19. Ah, então tudo bem, eu entro em contato. O que impressiona não é a questão da tatuagem no concurso público. É o Supremo discutir uma questão dessa. Não causa estranheza? Olha, William, você sabe que o ministro Fux, o voto dele parece que tem 53 páginas, e ele disse que foi o assunto que teve mais acessos quando foi posto em pauta, mesmo? Foi coisa de repercussão geral, com 50 mil acessos. E, na verdade, diz respeito a uma liberdade fundamental. Essa questão dos concursos é muito complexa e foi havendo uma queda de barreira. No início, você não podia fazer concurso alguém que fosse surdo ou que tivesse o obeso em algumas situações, o cego. E houve toda uma batalha, e tanto que hoje há um cego na magistratura, outro que é professor, titular, e houve toda uma luta de integração. E a tatuagem sempre provocou celeuma, porque originalmente quem tinha tatuagem era o preso, que ficava na detenção, na penitenciária, né? E em alguns países, por exemplo, eu tenho um amigo que foi trabalhar no Japão, e no emprego dela, ela não podia tomar o ofurô com as colegas, porque ela tinha tatuagem. Falando no Japão, quem tem tatuagem é da Yakuza, é máfia, é bandido. Então, provoca uma série de reações a tatuagens delicadíssimas, a tatuagens violentas, mas, na verdade, foi uma afirmação de liberdade, desde que não contém uma mensagem obscena ou de violência, que aí é inadmissível no serviço público. Mauro Vieira Sena está dizendo aqui, Sênis, já foi o tempo em que a tatuagem era coisa de malandro. Não consigo entender em que a tatuagem influi na produtividade. Por isso que eu destaquei que um fato desse chegar ao Supremo, poder ser decidido em instâncias inferiores, né? Pois é, William. Eu acho que essa questão tem essa dimensão mais geral dos direitos, etc., da inclusão aí. Agora, por outro, eu acho que o Brasil, ele às vezes peca por um exagero de formalismo, e eu acho que os concursos públicos entram nessa linha. Será possível que ainda é a melhor forma de se recrutar pessoas, você fazer esses concursos de maneira meio chapadas, né? Mesma coisa dos contratos públicos via 8666, sabe? Essas ideias de que você retira
de tal maneira a capacidade de julgamento de uma banca, de alguém que está diretamente vinculado à ação, e começa a entrar nesses detalhes. O cara pode ter tatuagem ou não pode. Pelo amor de Deus, em 2016, você vai escolher um cara por um conjunto de atributos e que tem a ver com a função específica dela. Agora, essas regras gerais, tá certo? E que eu acho que o Brasil está cheio, né? Que a gente sai da ditadura com uma maneira muito ruim de gerir qualquer espaço público, e aí foi colocando algumas amarras, algumas barreiras. Mas o Brasil, acho que a gente passou dessa fase agora, e esses entulhos todos continuam aí. Inclusive então, o vestibular, né? Inclusive o vestibular. Que é uma porcaria, não serve para testar. Claro, nada. Exatamente. Você pegar uma massa de pessoas com cursos os mais diversos possíveis, que demandam as mais diversas atribuições diferentes, e fazer uma medição única. E achar que isso é mais justo do que você dar autonomia para essas diversas instâncias a fazer um critério de qualitativo, ponderar e considerar as questões específicas. Então, assim, esse é das consequências. Acho que o Brasil vai ter que rever isso, no meu modo de ver. Acho que vai ser difícil, porque está muito arraigado, mas enfim, eu acho que tem a ver com uma dinâmica longa aí que está viciado na gestão pública brasileira. O Paulo Dionísio aqui de Ribeirão Preto está dizendo que o irmão dele foi barrado no concurso da Polícia Militar porque tinha tatuagem. Vá à justiça, ele agora pode. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, tem acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você e um ótimo fim de semana.